Olá, pessoal. Essa semana nós iremos trabalhar aí os povos fenícios. Semana passada nós estudamos os hebreus, vimos sua cultura, sociedade, política, organização social. E hoje nós vamos ver essas características aí dos povos fenícios. Então, logo aqui de início, no primeiro slide, eu coloquei uma das principais características aí dos povos fenícios. Coloquei fenícios, o povo do mar. Isso porque, eles são considerados um dos maiores navegadores da antiguidade. E para que essa característica fosse considerada dos fenícios, nós temos alguns fatores que contribuíram para que eles sejam considerados aí um dos maiores navegadores da antiguidade, que nós vamos ver agora. Então, uma dessas características é a questão da localização. Os povos fenícios, eles viviam entre o mar e as montanhas. Então, como eles viviam aí entre o mar e as montanhas, localizado aí na bacia oriental do Mediterrâneo, facilitavam a questão também da navegação. Aí vocês me perguntam, e por que eles não praticavam a agricultura? O solo em que os povos fenícios viviam era um solo pedregoso, era um solo que não era fértil. Então, a agricultura não era uma opção. Então, logo, os povos fenícios eles começaram a se organizar e começaram a fazer aí seu comércio através do mar. Tanto que nós vamos ver mais adiante que eles mesmos produziam aí suas embarcações para fazer essa questão do comércio. No início, o comércio era feito através de escambo, que é aquela questão da troca, que era feito também quando os portugueses chegaram ao Brasil, entre os indígenas e os portugueses, a troca de mercadoria. Isso porque ainda não tinha a questão da moeda. Quando vem a invenção da moeda, eles começam ali a fazer seu comércio através do mar e fazer a questão da importação e da exportação, a compra e venda, tudo isso através do mar. Então, por isso, eles são considerados aí uns grandes navegadores. A situação, a localização onde eles viviam, fez com que eles tivessem aí esse título de grandes navegadores. Então, localizado hoje aí onde é o Líbano atualmente. Então, como eu já tinha colocado para vocês, eles se tornaram aí grandes navegadores e começaram a fazer seu comércio marítimo, como grandes navegadores. A situação fez com que eles se descobrissem na questão do comércio. E outro fator também é a questão da madeira que se tinha ali naquela região. A madeira chamada cedro. E essa madeira é de boa qualidade e faziam com que eles produzissem suas embarcações. Então, esse fator também contribuiu aí para que eles se voltassem para o mar e tornassem ali os grandes navegadores e grandes comerciantes. Então, aqui de início, eu coloquei também aqui a foto para vocês conhecerem da madeira que era usada, que era o cedro. E era considerada uma das maiores madeiras aí. Isso facilitando aí a questão do comércio, a questão da produção de embarcações para os fenícios. E como era organizado, a questão política aí na sociedade fenícia. Os fenícios organizavam-se em cidade-estado. O que é cidade-estado? É aquela cidade onde cada uma tem seu governante. Exemplo, não é um governante para um município todo, para um estado todo. Cada cidade tinha seu governante. Poderia-se ter até uma cultura em comum, mas a questão aí do governo estabelecer sua política era diferente. Então, cada cidade tinha seu governante e sua forma de governar. Então, as principais cidades eram Biblos, Sidon, Tiro, Ugarit, Berytus e a atual Beirute.
Então, essas eram as cidades aí, as cidades-estados, onde cada uma tinha seu governado. Todas eram governadas por um sufeta, que é isso, um tipo de juiz. Os governantes vinham da elite, constituída por homens de negócio, ligados às atividades marítimas. Então, nós já podemos ligar essa questão das atividades marítimas aos grandes comerciantes que tiveram êxito ali na questão do comércio no mar. Então, já se vinha sendo ali, né, ele sendo ali na pirâmide, um dos principais comandantes. Então, se tinha uma pirâmide, cada um tinha seu papel ali na sociedade. Então, como eu falei para vocês, se tinha-se uma pirâmide, sim, social. Olha só, a sociedade fenícia era constituída por aristocratas, sacerdotes, grandes comerciantes, chefes militantes. Então, imagina aí uma pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar para vocês. Imagina uma pirâmide. Deixa eu ver aqui. Imagina uma pirâmide, né? Está saindo torto, mas uma pirâmide, e cada uma dessa pirâmide, né, tinha aí o seu topo. Então, nesse primeiro topo aí que eu desenhei, nós poderíamos ter o quê? Os aristocratas. Em segundo, os sacerdotes. Depois vinham os grandes comerciantes e os chefes e os militares. Então, se tinha uma pirâmide e vinha do topo até embaixo uma organização social. A população era formada por marinheiros, artesãos, camponeses e escravos. Quem ficava por último na pirâmide? Os escravos. Então, se tinha essa organização aí social. Quem trabalhava nas cidades eram os empregados nas oficinas, artesanatos e que eram controlados aí pelo Estado, pelas cidades e estados. Quando se pensa na questão da economia, eles vendiam azeite, cereais, vinhos, artigos de luxo como pratos de ouro, garrafas de marfim, enfeites de prata, bronze, todos esses objetos. E tudo isso era vendido principalmente através de quê? Do mar, porque eles tinham aquela opção de fazer o comércio. Como eu falei para vocês de início, através do escambo. E depois eles faziam realmente ali a compra e a venda, fazendo aquele processo de exportação e importação. Coloquei aqui até um exemplo, né? A maior parte dos produtos exportados pelos fenícios, feito nas oficinas dos artesãos, controlados pelo Estado, era o quê? A metalúrgica, armas, bronze, ferro, joias de ouro, fabricação de vidros, teriam sido eles os descobridores do método de fabricação dos vidros transparentes. Então, aí também é uma grande característica, né? Eles descobriram a produção daquele vidro transparente e também fazia parte aí do seu comércio. A questão da fabricação de tecido, eles foram os descobridores de tingir aqueles tecidos, de descobrir as cores do tecido. Então, essa também é uma grande característica aí dos povos fenícios, né? Eles usavam também a questão da tintura para colorir os tecidos. E a madeira, como falei para vocês, foi um dos principais aí que eles usavam aí para a construção de suas embarcações. Quando se fala de religião dos povos fenícios, era o contrário dos povos hebreus. Vocês lembram que os povos hebreus, eles eram monoteístas, acreditavam em um só Deus? E os povos fenícios, eles vão ser politeístas, eles acreditam em mais de um Deus. Então, no campo religioso, os fenícios incorporavam o predominante politeísmo das sociedades antigas. Então, Baal era o Deus associado ao sol, às chuvas. Aliã, seu filho, era a divindade das fontes, e a Tarteia era uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade. Então, eles tinham vários deuses e não só uns deuses. Durante os rituais, até mesmo suas religiões, eles costumavam oferecer sacrifícios de animais e seres humanos, bebês recém-nascidos. Então, eles tinham aí esses rituais, né? Ofereciam aí para as divindades esse sacrifício em suas religiões. Tanto que isso pode ser ligado também
a questão de algumas tribos indígenas, que algumas tribos indígenas, não sei se vocês sabem, oferecem também esse tipo de rituais. As crianças que nascem, principalmente com deficiências, eles costumam oferecer aí como sacrifício em relação a seus rituais. Então, aí também pode ser considerado uma grande característica, né, aí do povo. A questão aí da cultura dos povos fenícios, né, nós vamos falar. Os povos fenícios, né, uma das suas maiores heranças que eles deixaram aí foi a questão do alfabeto com 22 consoantes. Então, o alfabeto com 22 consoantes. Até então, não se tinha as vogais. Foi inventada depois por outros povos, os romanos, que inventaram aí as vogais. Por enquanto, eles só inventaram consoantes. Isso com a intenção de facilitar a questão do comércio. Eles inventaram a consoante e se comunicavam essas consoantes através de símbolos. Isso facilitava aí seu comércio, né? Então, esse alfabeto foi a base para o alfabeto grego. Então, corrige os gregos, depois, corrigindo aqui, é quem vão inventar aí as vogais, o qual foram acrescentadas 5 vogais, as quais nós conhecemos. Então, isso facilitou aí o comércio na questão dos fenícios. Então, o alfabeto nasceu na necessidade comercial. Facilitava isso a questão nas vendas, nas compras, e eles acabaram inventando aí o alfabeto para facilitar a questão do comércio. Então, uma das maiores heranças culturais que eles deixaram, que refletem até hoje na nossa atualidade, foi a criação do alfabeto. Outra questão bastante importante para falar sobre a cultura dos fenícios é que sua cultura se misturou bastante. Então, quando se fala nos fenícios, né, não foram muito originais em termos culturais. Então, não tem algo para me dizer isso, somente o alfabeto, né? Foi os fenícios. Sua cultura se misturou bastante, porque eles foram influenciados por várias outras culturas, acontecendo aí o que nós chamamos de aculturação. E se eles não ficaram famosos por deixarem sua própria marca registrada, foram importantes por expandir as culturas por diversos lugares. E também nós sabemos, né, que teve início aí a questão das embarcações foram eles, e a questão da criação do alfabeto. Depois é que os gregos aí vão acrescentar com as vogais. Então, de certa forma, eles contribuíram aí, né, para a questão da sociedade em que nós vivemos hoje. E outra coisa que nós sabemos é que esses povos da antiguidade, eles sempre viviam em conflito aí para dominar um ao outro. Então chega a decadência também dos povos aí, né, dos fenícios. Isso porque Alexandre o Grande, né, ele incorporou a Fenícia às suas inúmeras conquistas. Então, nós sabemos que Alexandre o Grande, ele conquista não só aí a questão dos povos fenícios, mas outros povos. E com essas conquistas foram havendo outros conflitos e acabou aí tendo a decadência, né, a separação, o fim dos povos fenícios. Então é isso, pessoal. Vimos um pouco aí da cultura, um pouco da política, da economia. Vimos que apesar dos povos fenícios, né, eles não têm uma cultura limpa, para dizer dos fenícios, houve uma mistura. Mas quando a gente vê no início que eles tiveram a criatividade e seus grandes navegadores criarem sua embarcação, nós sabemos que isso é um reflexo deles. E a questão também da criação do alfabeto. Então, é muito importante estudar a questão da antiguidade, desses povos da antiguidade, porque, de certa forma, eles que deixaram heranças, né, ideias para a sociedade de hoje. A questão do comércio, né, quando começa a questão do comércio, nas grandes navegações, e há um início aí da primeira fase do capitalismo, comercial e mercantilista. Tudo isso é reflexo, tudo isso é ideia desses povos muito, muito antigos de antes de Cristo. Então, um reflexo, uma ideia leva a outra. Então, por isso que é muito importante estudar os povos da antiguidade. E aqui no final, né, eu coloquei para vocês, que eu vou explicar,
Que eu vou explicar agora para vocês a nossa avaliação, a nossa atividade, né? Na verdade, é a atividade avaliativa. Orientações: apenas resolução, entregar através da plataforma, escrito no caderno ou digitado, e a data de entrega, dia 9/9/2020. O que vocês irão fazer para a N1? Vocês irão escrever um pequeno texto, né, sobre os aspectos que a civilização fenícia se destacou e suas contribuições para a sociedade atual. Então, são coisas que vocês, além de poderem pesquisar no livro, vocês podem pesquisar também na internet e que foi dito aqui na nossa aula de hoje. Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem aí no PV e boa sorte, né, aí nos nossos estudos. Tchau!